É minha primeira apresentação aqui do evento, então estou um pouco atrapalhado, um pouco nervoso. Mentira, até não estou nervoso, mas eu ainda não me habituei aqui com as coisas. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Fórum Metrô. É o primeiro ano, a primeira edição do Fórum. O Fórum é uma realização da produtora O Quadro, tem o apoio do Cine Passeio e ICAC e da Beck Bros Equipamentos. É uma realização do Programa de Incentivo à Cultura, que é um mecenato aqui de Curitiba, da Fundação Cultural e da Prefeitura de Curitiba. Tem incentivo das empresas, o Instituto de Oncologia do Paraná e o Instituto Joanir Zonta. Para falar um pouquinho do que é o Fórum, assim, na sua primeira edição, e o Fórum é um braço do Metrô, o Festival de Cinema Universitário Brasileiro, que é um festival de cinema universitário, que já está na 8ª edição, né? Também é uma produção nossa do Quadro, e ele vai acontecer, já fica o convite, em setembro, de 3 a 7, na Cinemateca de Curitiba, o festival, tá? Assim, como surgiu o Fórum? Assim, a gente realiza o festival as duas propostas têm essa proposta de formação, né? De formação de profissionais, né? Então o festival ali trabalha com filmes realizados por universitários, né? E como a maioria dos festivais, não vou falar que todos os festivais são assim, costumam, até acho que a universidade faz bastante isso, assim, né? Costuma privilegiar muito as funções de direção, roteiro, essas funções que são consideradas de autoria, mas assim, daí a gente criou esse evento para dizer que as outras funções de cinema, então o tema da edição são as funções de cinema, elas também têm um processo de autoria, né, e são muito importantes para a realização de um filme, né? Então a direção de arte, a direção de fotografia, a montagem, enfim, outras funções são muito importantes para que um filme, né, tenha a sua cara, a sua autoria, a sua qualidade, enfim. É isso. Então, hoje a gente tem aqui a mesa de assistente de direção. Então, a gente tem a Anelise Bosa, que vai fazer a mediação, né? A Daniela Strack e a Luíse Fiedler, que são... Como que você pronuncia? Fiedler. Sou meio ruim de pronúncias, assim, mas Fiedler, como convidadas. E é isso. Eu vou rapidamente falar para vocês. A gente tem uma mesa às 17, que é uma mesa de montagem, e às 19 a gente tem o segundo dia da oficina não, é Masterclass de montagem com o Renato Vallone. Só para falar, assim, a Masterclass tem inscrição prévia, então, assim, mas a gente está liberando para quem chega na hora e se tiver espaço a gente libera, quem não fez inscrição, tá? Então, só para avisar que quem queira, poxa, não me inscrevi, arrisca vir aí 7 horas, que eu acho bem provável que possa entrar. Então, vou passar o microfone para a Anne já está com o microfone, mas eu vou passar o outro microfone para já ficar na mão das meninas, então aproveitem aqui a discussão. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Annelise, sou formada em cinema aqui em Curitiba, pela Unespar. Estou bem feliz com esse convite, agradeço a organização. Eu acho que é muito importante a gente ter esses espaços para discutir uma função que muitas vezes... Já começo quase virando aqui as coisas. Que muitas vezes na própria faculdade é dita mais como uma função e o que a gente faz por cima, né? Quando na verdade eu acho que a gente devia ter matérias e matérias a respeito, porque é todo um universo de primeira, segunda, terceira, trabalho de figuração também, então eu acho muito importante a gente começar a ter esses espaços para a gente poder discutir essas funções, e especialmente a nossa, que é cheia de variáveis, e em cada projeto tem todo um universo de possibilidades que a gente pode encontrar diferente também. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem também, falarem um pouquinho sobre a formação de vocês, já que a gente está nesse contexto também universitário, e como vocês chegaram para o cinema e o que vocês têm feito. Por favor, pode ir. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, eu sou a Louise, sou assistente de direção. Eu estava fazendo as contas antes de vir para cá, para lembrar quantos anos eu estou fazendo já isso. Acho que como assistente de direção eu estou há 13 anos já. E comecei fazendo publicidade, um pouquinho de publicidade, comecei fazendo segunda assistente de direção para alguns telefilmes, e
nos últimos anos, acabei me consolidando bem, assim, com alguns longas legais, algumas séries. Acho que os últimos projetos que eu fiz, eu terminei agora uma série em Londrina, que a gente ficou 4 meses e meio lá trabalhando. Fiz a série da Netflix, Olhar Indiscreto. Fiz o filme do Ali Muritiba, O Barba Ensopada de Sangue, Estômago 2, o que mais? Casa Isabel, Alice Júnior 2, acho que são os últimos projetos, assim. Então, acho que para começar a apresentar, vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz é isso. Eu sou formada em publicidade e propaganda, não me formei em cinema. Na época que eu estava meio que entendendo para onde eu ia, eu queria fazer cinema, mas a faculdade da FAP o curso de cinema, acho que estava no 2º ano, então a minha mãe estava um pouco preocupada, falou, não, veja bem. Eu fui para publicidade, que era um pouco mais seguro para minha mãe. Mas eu me formei e logo em seguida, assim, 1 ano depois, eu já estava largando tudo da publicidade e consegui me inserir no cinema, que não é uma vida fácil, mas é a vida que eu queria. E é isso, acho que com a apresentação é isso. Vou passar para a Dani. Bom, boa tarde a todas e a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu sou a Dani, então, sou formada em cinema pela PUC do Rio Grande do Sul e fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e faço doutorado agora atualmente lá. E logo na faculdade, assim, eu tive um pouco o privilégio que a gente tinha uma assistente de direção chamada Janaína Fischer, que trabalhou muito tempo com o Jorge Furtado e com os filmes da Casa de Cinema de Porto Alegre, que ela oferecia anualmente um curso de extensão dentro da faculdade, que era assistência de direção e continuidade. Então, no primeiro semestre da faculdade, eu fiz esse curso e eu pensei, acho que eu gostaria de fazer essa função, né? Então, apesar de realmente, como a Anne falou, ser uma função que às vezes ela não é tão aprofundada como deveria em alguns cursos, né? Eu tive essa oportunidade de ter o contato com a Ina Fischer e entender já um pouco esse mundo e me aproximar dele, né? Mas eu comecei a trabalhar como assistente de montagem, foi os meus primeiros trabalhos. Então, eu trabalhava na ilha, assim, e era uma atividade muito prazerosa, assim, de montar, onde eu aprendi muitas coisas e que eu acho que me deu também um outro modo de pensar o set, né? Porque a gente tinha contato com o material, então tinha muito, assim, do montador, por que não fez desse jeito? Por que não fez daquele? Etc, né? De ir olhando os filmes, de ser um espaço de muita discussão da cinefilia também. Então, a gente sentava junto com a pessoa que estava dirigindo, que era o Fabiano de Souza, e com a pessoa que estava montando, que era o Milton do Prado, e ia conversando. Esse planinho é meio Claire Denis, esse planinho é meio não sei o quê. E eu tinha um caderninho onde eu ia anotando todos os nomes dos cineastas que eles iam falando, né? E essas 2 experiências foram muito úteis para quando eu comecei a fazer assistência de direção, que foi logo depois que eu me formei. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que tinham sido meus professores na faculdade, como o Gustavo Espolidoro, o Carlos Gerbasi, que me chamaram para os primeiros projetos como assistente de direção. E eu fui entendendo, né, que uma das coisas, assim, que era importante para esse universo de assistência de direção era, primeiro, ter esse pensamento na montagem também, que é ajudar a direção a pensar, olha as tuas prioridades, porque depois o que tu vai fazer com esse material, né? Isso aqui está faltando dessa cena, será que não vale a pena fazer mais alguma coisa? E também a relação com a cinefilia, que para mim eu acho que é um diferencial para um assistente de direção, né? E por isso os projetos que eu faço são projetos que eu faço muito próximas das diretoras e dos diretores, né? Então, já trabalhei bastante com o Felipe Matzenbacher e com o Márcio Reolon no Tinta Bruta, que é um filme de 2018, e o Ato Noturno. Os 2 filmes estrearam na Mostra Panorama da Berlinale, né? E, enfim, já trabalhei com a Thaís Fujinaga, uma cineasta de São Paulo, e alguns filmes. Eu também fico meio. Parece que some os nomes de todos os projetos. Mas a gente pode ir falando com o Emiliano, no Raia 4, enfim. Então, é isso. Eu trabalho com isso desde 2014 e é o que eu amo muito fazer. Massa, meninas. A gente vai estabelecendo algumas parcerias que acabam se tornando recorrente, né?
que vem prolongando, seja num próximo filme que seja uma continuação, ou um próximo projeto do zero, mas com aquela mesma pessoa que deu aquele link, né, que você já entra num projeto com um olhar mais afinado com aquela figura da direção e tal. E vocês também têm essas parcerias, né, que vocês costumam se manter, assim. Eu acho que seria válido a gente conversar também sobre essas diferenças de primeiro, segundo e terceiro, assim, para a gente entender também que vocês atuam como primeira, já passaram por segunda, até por continuidade e montagem, que é incrível. Se a gente conseguir falar um pouquinho sobre essas diferenças, assim, para a gente também estar na mesma página e entender também caminhos possíveis, né? Que a gente dificilmente, dependendo da proporção de um projeto, a gente já entra encabeçando a primeira, né? É muita responsa. Então, para a gente entender também essa escadinha. Eu queria perguntar uma coisa para todo mundo antes. Se todo mundo sabe o que o assistente de direção faz aqui, alguém não sabe o que é um assistente de direção? Porque quando eu fui para o primeiro set da minha vida, eu fiquei surpresíssima que eu não sabia o que era um assistente de direção. Que é o ponto focal de todos os departamentos, né? Eu digo assim, é o centro de informação, de recebimento e de repasse de informações de todos os departamentos para garantir que todo mundo sabe o que vai acontecer, o que tem que acontecer, o que não aconteceu, para poder tomar medidas. Então, é esse grande centro de informações. É quase um gerente do projeto. E aí a gente tem a nossa equipe. Isso até é uma coisa que eu vou comentar, assim, porque o nome assistente de direção é um tanto ingrato, né? Porque é um coordenador de direção. Eu realmente acho que deveria ter esse nome, de coordenador de direção, porque é de fato o papel que a gente exerce. Mas temos o nome de primeiro assistente de direção, e com isso a gente tem a nossa equipe, que é o segundo assistente de direção, o segundo, terceiro. Em projetos maiores, a gente vai agregando outras pessoas, aí viram segundo assistente de direção, terceiro assistente de direção. Assistente de base. Daí tem o segundo de base, tem o primeiro de base. Não é muito, a nomenclatura não é muito prática, mas é isso que é. Mas posso falar um pouquinho, depois você pode complementar também das funções. O primeiro assistente de direção, então, além de ser a grande cabeça, a coordenadora, gerente do projeto, de questões burocráticas não criativas, porque é um cargo não criativo, a princípio, né? Com todos os departamentos, gerencia também o segundo e o terceiro. Então, é a pessoa que vai estar aí nas reuniões com todos os chefes de departamento, vai acompanhar o diretor ou a diretora em todas as reuniões criativas, vai anotar tudo que se está falando, que vai mudar do roteiro, e a gente colocar numa análise técnica para poder repassar essas informações para todo mundo, vai acompanhar as visitas técnicas em locação, em tech scout, tem que saber tudo do projeto. Só que, enquanto isso, está acontecendo outras centenas de coisas durante uma pré-produção. Então, eu estou sabendo que vai ter uma escolha de um elenco que foi aprovado, e esse elenco vai ter que começar a fazer um ensaio. Enquanto eu estou pensando lá em que momento a gente vai fazer a visita de locação, alguém tem que estar marcando também um ensaio com esse elenco. Provas de figurino, provas de maquiagem. Então, o segundo assistente de direção é o braço direito do primeiro, que fica na base, organizando toda essa agenda de pré-produção e organizando essas outras questões que tem que correr paralelamente, para além do grande macro, que é o que está sendo decidido criativamente com a direção e de roteiro e questões maiores. E o terceiro assistente de direção, na pré, é um braço direito do segundo. É sempre os braços direitos ali, que vai ajudar. Eu gosto de dizer assim que o segundo é como se fosse é o braço direito de cabeça, e o terceiro são minhas pernas. Alguém tem que ficar fazendo os corres e tem que levar o elenco para lá e para cá, tem que
realmente se locomover geograficamente para as coisas acontecerem. E a gente não consegue, como equipe de assistente de direção, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, geralmente, quem se desloca para estar lá, acompanhando os ensaios, acompanhando as provas, para anotar se aconteceu alguma coisa que eu preciso saber, que vai mudar, não deu certo alguma prova, é o terceiro assistente de direção. Isso na pré-produção, né? Acho que a gente pode se dividir, você pode falar durante a produção? Não, perfeito, Lou. Eu acho que... Bom, gaúcho tem mania de criar apelido para todo mundo, né? Então, eu já vou chamando Lou, já é complicado. Somos amigas. Tá, mas então eu acho que, como tu comentou, né, o assistente de direção, então, ele é essa figura responsável por coordenar todos os aspectos técnicos e artísticos de um filme. Então, ele garante que as coisas que estão escritas ali no roteiro e que as coisas que foram faladas durante essas reuniões que eles estão acompanhando, que elas vão estar lá no set na hora de filmar. Porque é muito fácil que esse fio se perca, né, ao longo do processo. Então, a pessoa que faz assistência de direção, ela tem que ter esse conhecimento, eu acho que ela tem que ter algumas habilidades, né? A primeira de organização, pelo que a Lou já comentou, né? A gente pode ver, então, a gente tem que organizar uma série de cronogramas de pré-produção, a gente tem que organizar um plano de filmagem, né? Um mapa de filmagem, pode ter vários nomes que a gente dá para isso, que é basicamente como a gente filma tudo fora de ordem, né, dentro de um filme. O assistente de direção é a pessoa que vai estar pensando qual é a ordem mais econômica para a gente filmar, né? Tanto econômica de tempo, ou seja, onde que a gente vai perder menos tempo, né? Então, se eu tenho várias cenas que são aqui no Cine Passeio, por exemplo, mas eu tenho algumas cenas que são aqui na sala, outras são nas salas de cinema, outras são na fachada. Eu não vou ir filmando na ordem, né? Começa na fachada, depois eu vou para cá, depois eu vou para a sala de cinema. Não, eu vou tentar agrupar as coisas para que elas façam sentido e nos economizem tempo e, por consequência, economizem dinheiro, né? Por isso que eu acho que o assistente de direção é essa pessoa que faz o elo entre todos os departamentos, claro, e a comunicação, como a Lou falou, mas ele também é uma pessoa que faz o elo entre produção executiva e direção. Porque ele está sempre balanceando, né, ouvindo ali da direção, eu quero isso, eu quero aquilo, daí vai lá para a produção. A gente precisa de uma grua, a gente precisa de uma diária a mais numa locação, e a produção, não tem como. O que é isso, né? Então, a gente tem esse papel de negociador também, e que envolve uma característica que é muito importante, que é o nosso fator humano, né? Então, a gente lida com muitas pessoas, e o set é o momento em que isso fica mais claro, né, para a gente, porque a gente tem uma equipe, às vezes, de 40 pessoas, 60 pessoas, ou que 20 pessoas que seja, né? Às vezes se comunicar com uma pessoa só já dá trabalho, que dirá com esse monte de gente, né? Então, o assistente de direção tem esse aspecto humano de ficar sempre negociando os desejos da direção, a realidade do filme e os desejos dos demais departamentos, né? Então, todo o planejamento que a gente faz durante a pré-produção, ele é pensado, assim... Eu fiquei, por muito tempo eu fiquei tentando definir um pouco assim o que seria o principal papel da assistência de direção para mim, né, na minha perspectiva. E ao longo do tempo eu fui pensando que é um pouco garantir que todas as pessoas envolvidas tenham o tempo e as condições adequadas para fazerem o seu trabalho na hora do set. Porque dentro do set, a gente precisa garantir que a direção tenha tempo para dirigir, mas que a arte tenha tempo para montar o cenário, para dizer, e não só as coisas maiores, como assim, essa garrafinha d'água não pode estar tão ali, ela tem que vir um pouquinho mais para cá, porque nesse enquadramento, né, vai ficar muito melhor. Então, a gente garante que as pessoas possam fazer o trabalho delas do melhor modo possível, né? E para isso tem esse momento do set de filmagem, então, em que o primeiro assistente de direção vai coordenar toda essa equipe e vai dizer: arte, não se preocupa agora com a garrafinha d'água. Primeiro a gente vai montar o cenário, depois a gente vai montar a luz, né? Depois a gente vai passar a decupagem com todas as chefias de departamento para todo mundo entender o que vai ser feito.
A gente vai mostrar um mapa de câmera, geralmente, para a equipe, dizer, ó, a gente vai começar por esse eixo aqui, né? Depois a gente vai inverter o eixo. No próximo plano, eu preciso que todo mundo esteja bem ágil, porque vai entrar uma grua, não sei. Né? Então, a gente tem que estar comunicando o tempo todo para a equipe quais são os próximos passos para organizar esse espaço, né, do set, e sempre em diálogo com a direção, com a foto, com a arte, com o som, para dizer, gente, então, nosso tempo está chegando no limite, vamos priorizar isso, né? Fazendo essa negociação para que todos os lados, né, para que se tenha uma equidade de tempos dentro do set, mais que uma hierarquia, eu acho, assim, na minha visão, né? Isso pode ser discutido pela visão de outras pessoas, mas eu acho que é mais ou menos por aí que eu vejo, né? Pensando na coletividade. Enquanto isso, o segundo AD, né, o segundo assistente de direção, enquanto o primeiro assistente está cuidando do dia de hoje, vamos dizer assim, do instante do set, né? O segundo AD, ele está cuidando do amanhã. Então, ele está garantindo que tudo aquilo que a gente falou durante a pré, ele está revisando a nossa análise técnica, que é o documento onde a gente coloca tudo ali que foi discutido no roteiro de cada cena e tudo que foi discutido nas reuniões, né, que são coisas que estão fora do roteiro ali. Ele está revisando a análise técnica do que vai ser filmado no outro dia e fazendo a ordem do dia, que a gente chama, né, que é o documento que diz que horas a gente tem que estar no set, que horas a gente abre câmera, que horas chega o elenco, etc., né, que organiza que cenas a gente filma. Então, ele está organizando esse documento ali e ele está chegando em cada um e garantindo que essas pessoas vão ter o que a gente precisa para amanhã. Então, está todo mundo desesperado lá, pensando nos problemas de hoje, e ele está chegando no fotógrafo e dizendo assim, olha só, amanhã a gente tem aquela cena lá, amanhã a gente sai dessa locação, amanhã, né, a gente tem tanto tempo, pode ser assim mesmo, foi isso que a gente acordou na pré, seguimos assim, ou ele está vendo a opção chuva, por exemplo, né? Então, hoje aqui está chovendo, o nosso cafezinho do intervalo, ao invés de estar lá fora, veio aqui para dentro. É o segundo AD que está de olho nessas coisas ali no set, né? Aplicando, claro, a filmagem das cenas. E o terceiro AD, eu acho que ele continua sendo as nossas perninhas, né? Porque ele vai fazer esse trânsito, por exemplo, do camarim para o set. Então, ele vai ficar de olho lá se o elenco está passando no camarim, quem é que já pode colocar a lapela, se está tudo certo no set de filmagem, para dizer para o camarim, ó, gente, a gente está atrasado, e lá eles são adiantados, vamos dar uma corridinha aqui. Leva, né, faz o trânsito do elenco do set do camarim para o set de filmagem, né, para o espaço onde a gente está filmando, e muitas vezes fica ali com o primeiro assistente de direção dirigindo a figuração, ou posicionando o elenco, né, ou fazendo algumas outras atividades ali. Eu diria que é mais ou menos isso, e claro, pode ter diferenças, né, dependendo dos tamanhos das equipes, mas eu acho que é por aí. Massa. Você falou de terceira, já lembrei de camarim. Camarim tem a fama de ser o lugar mais agradável do set também, né? Então, é um lugar que também é muito fácil a coisa se espaçar, de ganhar mais tempo. Então, é muito importante também. Dependendo do tamanho, né, do projeto, a gente às vezes tem que lutar para ter um terceiro, né, Lou? E todas essas funções são muito importantes, assim, para, que nem você falou, otimizar o trabalho de todo mundo, né? Porque como a gente vai ter só um AD, sendo que o AD precisa, o primeiro precisa estar acompanhando o set, e tem toda uma vida acontecendo lá fora que precisa ser entregue para a próxima cena, né? Isso é sempre algo que a gente precisa negociar quando entra no projeto, entendendo de montar a nossa própria equipe, a nossa equipe e montar esse time que tem essa sintonia, assim, para funcionar bem. Eu acho que, como você falou sobre o roteiro e garantir que as coisas que estão lá estejam no set, talvez fosse uma ótima deixa para a gente dar uma olhadinha no roteiro que você trouxe, para a gente falar também sobre questão de decupagem e como que a gente pode pensar essas coisas, né, tendo em vista a nossa função, mas também tendo em vista toda a nossa bagagem de outras funções que acabam servindo de repertório para a gente olhar tudo isso e saber por onde começar.
Bom, gente, eu trouxe só um exemplo aqui de um roteiro, assim, para vocês entenderem, porque eu acho que o trabalho do dia a dia do assistente de direção, ele tem 2 corpo a corpos, eu diria, que são muito importantes. O primeiro é o corpo a corpo com o roteiro, né, que eu trouxe aqui, o do último projeto que eu estava fazendo, em que a gente faz uma série de estudos, né, uma leitura técnica do roteiro, eu chamo assim, mas a gente pode chamar de decupagem, pode chamar de outras coisas, né, que é basicamente tu ir pensando mesmo no roteiro, né, e listando todos esses elementos que estão ali colocados e transformar depois eles num banco de dados, que é a análise técnica, né, que daí é um documento que a gente faz num software, geralmente, que é o Movimatic, mas pode ser feito no Excel, enfim, tem vários modos de fazer isso. E esse trabalho de corpo a corpo com o roteiro, eu acho que ele é muito importante, porque eu gosto, eu não sei se todo mundo faz assim, né, mas eu sou muito uma grande fã do papel, eu gosto de ter ele impresso e ir fazendo, assim, essa decupagem com cores, que eu faço há muitos anos já, que é basicamente, sei lá, vamos ver, elenco vermelho, figuração verde, veículos é marrom, tem várias corzinhas aqui que eu vou fazendo e que eu vou separando isso no roteiro, porque daí assim que eu bato o olho, né, no documento, eu já sei o que eu preciso para cada cena, porque nem sempre tu vai ter a análise técnica na mão, né? Então pensem que, por exemplo, de um longa, às vezes tu vai ter 80 cenas, 100 cenas, não tem como tu andar com um documento de folhas enorme com isso, mas o roteirinho tá sempre aqui com a gente, né? E aí a gente vai fazendo essas marcações. E é o momento de se colocar perguntas também, quando a gente está lendo o roteiro e fazendo essa leitura técnica, né? Então não é só catalogar o que está ali, mas é ir pensando, né? Então a gente coloca algumas perguntas ali, como por exemplo, tem ali carro. Qual carro? Pode ser uma pergunta idiota, assim, mas que parece idiota, mas não é, porque às vezes a pessoa só coloca carro e, tem que ser um carro de Fórmula 1 do não sei o quê, sabe? Tu vai descobrindo umas coisas, gente, mas isso não estava em lugar nenhum, né? Então, a direção às vezes acha que tá tudo ali no papel, mas as coisas não estão, né? E são uma série de perguntas que vão nos ajudando a pensar, a materializar aquele roteiro, né? São essas perguntas que nos fazem sair do papel e começar a concretizar as coisas. E além desse corpo a corpo com o roteiro, então tem o corpo a corpo com a equipe, que para mim todos os filmes, isso é meio uma tradição minha, eu tenho um caderninho que é o caderninho do filme, assim. Daí tem até aquele outro documento que a gente pode abrir, depois pode voltar pro roteiro, talvez para... Mas que é, assim, basicamente um caderno que é a minha vida tá aqui, que é o corpo a corpo com a equipe, né? Então a gente, como a Lou falou, a gente fala de muitas coisas com as pessoas. Então a gente não pode confiar só na nossa cabeça, assim. Então eu tenho o hábito de ter um caderno só para cada filme. Esse aqui é o do Raya 4, que eu trouxe só porque é o mais bonito, tá? Não pensem que todos são assim. Tipo, dá pra passar para outra página, uma colagem, uma coisa assim bem... Nossa, bons tempos, né? Em que a gente tinha mais tempo para as coisas, enfim. Mas que a gente vai organizando todas as informações, porque daí eu sempre sei onde que eu posso pegar a informação. Porque às vezes a gente vai anotando em vários lugares aleatórios, num e-mail, num não sei aonde, numa agenda, e tu nem sabe mais onde está. Então, quem me ensinou isso foi a Laura Mansur, que... eu trabalhei com ela, fui segunda D dela em alguns projetos, ela me falou, tenha um caderno para cada filme, que daí tu sabe que sempre vai estar tudo lá. E daí uma vez por semana eu vou lá, eu reviso, vejo se tem alguma questão que faltou de ser colocada, né? E tu garante que as informações estão sendo passadas para essa análise técnica também. Porque as coisas começam a sair do roteiro e a direção não vai atualizar o roteiro. É um carro de Fórmula 1, não sei o quê. Não, isso vai estar numa reunião que é boca a boca. Então, onde é que tu formaliza isso? Geralmente na análise técnica, para passar para as pessoas essas informações. E aí, esse caderninho, para mim, simboliza muito esse corpo a corpo com a equipe mesmo, onde eu vou anotando, tipo, sei lá, tudo, da coisa mais boba, assim, que era isso, assim, era um filme de natação, o Raya 4, então tinha muitas coisas, tinha traveling embaixo d'água, tinha nomes específicos, assim, nado borboleta, sabe? Isso até nem é tão absurdo, tudo bem. Mas, assim, eu não sabia nada, sabe? Tinha foi como entrar num outro universo, né? Então, tu precisa ir te alimentando de coisas para entender esse espaço. Até, por exemplo, dirigir figuração, a gente foi fazer... encontros com um cara que era técnico de natação, porque tinha um jeito específico que as pessoas torciam quando estava nadando o peito.
sabe? Que as pessoas emitiam um A certo torcida? som. A torcida. Que daí elas ficavam... Mas assim... Eu ia saber disso, entendeu? Eu nunca tinha ido num campeonato de natação. Então, um pouco tu vai entrando nesses universos, o filme vai te capturando e tu precisa se deixar ser capturado, assim. Então, para mim, esses são os dois elementos, assim, que eu não me separo nunca, que é o roteiro e o meu caderninho. Eu faço o roteiro igualzinho o seu também, só que Também. o meu elenco é amarelo. Mas, sim, eu acho que... Você falou do caráter humano do assistente de direção, que é metade do trabalho, a outra metade do trabalho é analítico. E quando eu falo que eu trabalho com cinema, as pessoas não imaginam a quantidade de planilhas que eu trabalho todo dia. É um trabalho muito analítico, ele é burocrático, ele não é criativo. Né? Eu reitero aqui, porque muita gente acha no começo que o assistente de direção, por ter direção no nome, acha que é um trabalho criativo. Não há impedimento de que, se você tem uma boa relação com a direção, há uma brecha, às vezes, para você falar, olha, puxa, o que você acha disso no roteiro? Porque você está tão imersa no processo que, às vezes, acaba tendo essa abertura. Mas, assim, corretamente, é um trabalho de gerenciamento de informações. Então, a gente tem que ter ferramentas para gerenciar a informação. E aí eu vou colocar um ponto aqui, que eu sei que... Né, vamos criando ganchos, mas é que eu acho tão louco que a gente não tenha realmente nas faculdades de cinema a disciplina de assistência de direção, né? Porque as pessoas saem das faculdades querendo, com muitos sonhos de como fazer, de qual a estética, de qual a referência daquele cineasta, mas elas não fazem ideia por onde começar, né? E de como, aonde começa a levantar as coisas. E de como tirar realmente um filme do papel, sabe? E para você ser assistente de direção, eu comecei assim também. Eu vi um set uma vez, uma primeira assistente de direção, fiquei maravilhada, pedi para ela me chamar, entrei como segunda e fui aprendendo meio que... vamos aprendendo, sabe? Aprende a nadar nadando. Mas seria tão incrível se a gente tivesse realmente uma formação de assistente de direção para aprender a mexer no programa que a Dani comentou, o Movie Magic. É um programa de Hollywood, norte-americano, que é o mais usado no mundo, que é super técnico, nada intuitivo, tem cara de MS-DOS dos anos 80. Então, assim, a primeira vez que você dá para uma pessoa... ver não é intuitivo, por mais... Não sabe nem abrir o template, por mais que né? a gente seja educado virtualmente e tenha destreza com tecnologia, não é um programa intuitivo. Então, assim, a gente tem um problema de formação mesmo, de assistência de direção. Você meio que tem que aprender tentando se inserir com alguém que sabe e aprender e torcer para essa pessoa te dar uma chance num projeto grande para você ter acesso a esse processo para você conseguir aprender. Foi só um adendo isso. Eu acho que de organização eu faço muito parecido, é isso, a gente tem que ser analítica, então tem que ser organizada. É muito fácil as informações se perderem, então você tem que criar métodos para se organizar. Eu adorei a ideia do caderninho, eu sou uma louca do Excel, eu realmente amo, tenho orgasmos vendo planilhas de Excel maravilhosas, e aí eu faço tudo no Excel. Eu tenho uma planilha para cada etapa já do projeto, eu fui criando um enxoval de planilhas, assim. Então, também, quando todas as reuniões, eu já tenho uma planilha que eu vou colocando as demandas e eu já, no começo, direciono para qual assistente aquela etapa vai, aquela demanda, né? E a gente garante que tudo está sendo repassado. Mas é isso, é impressionante a quantidade de organização que a gente tem que ter e que a gente só aprende isso se alguém nos der uma chance. Porque não existe uma formação. Existem alguns cursos agora, né? Eu acho que a nossa geração, agora que tá um pouco... trabalhou com alguns projetos maiores ao longo desses últimos 15 anos, tem-se visto algumas práticas melhores que a gente foi aprendendo. Então, eu vejo que tem assistentes de direção que já estão dando cursos,
mas são coisas assim muito pontuais que você encontra na internet. Eu não vejo isso sendo ensinado realmente na academia que a gente está formando do cinema. E eu acho problemático se a gente quer ser uma indústria de verdade mesmo, sabe? Quer crescer como indústria. Sim, eu acho que a gente, enquanto função como um todo, né, percebe essa falta de cadeiras em universidades, em lugares de estudo, e tem vindo da gente tentar capacitar as pessoas com quem a gente quer e precisa dessa mão de obra, né? Eu já passei perdi a conta, pelo menos 10 outros cursos de assistência de direção de vários segmentos, seja sobre o Movimed, seja sobre publicidade, que também já é um outro universo e demanda de assistência de direção, assim, especificações, né? Então, a gente, enquanto categoria, que tem ido atrás de formar essas futuras mãos de obra, né? Mas eu acho que é muito legal a gente reforçar a necessidade de o próprio espaço de estudo pensar nisso, né? Enfim, e falando sobre ganchos, eu acho que é uma boa oportunidade da gente começar a falar sobre possibilidades de inserção também, de, beleza, me formei ou estou para me formar, por onde eu começo, como que a gente começa a desmistificar também essa função e a meter a cara, assim. Vou continuar no gancho aqui. Olha, eu vou falar como eu consegui entrar. Também não sei como é que está agora, né? Mas isso foi há 15 anos atrás. Mas eu, formada em publicidade, não conhecia ninguém do cinema. Mentira, eu conhecia o pessoal de pós-produção, porque eu trabalhei um tempo com pós-produção de som. Mas é outra galera, eu queria ir para o set. E eu fui numa masterclass da Cláudia da Natividade, num festival que tinha de cinema de Curitiba aqui antes, do Olhar. E ela estava dando uma palestra de produção executiva e eu fiquei encantada, achei ela, nossa, que mulher foda. E quero estar junto. No segundo dia eu esperei ela terminar e eu tinha feito na noite anterior, eu passei a noite inteira fazendo ela estava dando aula de pitching. Aí eu fiz um pitching do meu currículo como se fosse um pitching de cinema. Foi bem assim, bem bobinha, mas foi legal, ela gostou. E aí ela falou, pô, que legal, gostei da iniciativa. Ele pegou o telefone do meu lado e ligou para o Max Lian e falou, tenho uma menina aqui para ser tua assistente de produção. Então, cara de pau. Eu acho que é isso. E mostrar que está com vontade de fazer, sabe? Para assistente de direção, ultimamente tem sido assim que eu tenho também encontrado novas segundas e terceiras. Só um gancho, né? Eu fui para essa produção, lá eu conheci a primeira assistente de direção e pedi para ela me chamar e ela me chamou. E me esforcei muito para fazer um bom trabalho, continuou chamando. Então tem sido assim que eu conheço as novas segundas e terceiras que eu trabalho. Pessoas que ou me indicam ou que nunca fizeram nada, mas que demonstram muita vontade de fazer, e pensamento analítico e burocrático, porque isso para a nossa função é uma coisa muito importante. Então, eu acho que é isso, assim, é como furar a bolha, né? Você tem que dar um jeito de encontrar esse núcleo, encontrar essas pessoas que estão trabalhando e pedir e demonstrar que você quer muito, que vai dar conta do trabalho. Acho que tem sido isso. Sim. Bom, comigo acho que não foi muito diferente, né? Então eu fiz esse curso da Ina Fischer lá no primeiro semestre da faculdade, e daí ela já falou, quem tem interesse em fazer, me passa o contato. Daí eu já mandei e-mail, eu quero muito, né? Mas não rolou, tanto que meus primeiros estágios foram como assistente de montagem e tudo, mas eu sempre segui tentando, né? Então era uma coisa que eu morria de vergonha, assim, era mandar um e-mail para uma pessoa e dizer, por favor, me dá um trabalho, sabe? Parece que tá te humilhando ali, mas não é que as pessoas realmente não sabem.
sabem, né? Então, eu mandava e-mail e até hoje, às vezes, eu mando na cara de pau, entendeu? Eu sei que alguém vai fazer um filme e eu tô a fim de fazer, eu vou lá e escrevo, ó, aqui sou a Dani, parece que sei que tu vai fazer um filme, quero muito fazer, etc. O máximo que vai acontecer é o não, né? E o não a gente já tem de início. Então, foi mais a partir disso. Eu fui mandando e-mails, mandei e-mail pra Ina, sempre mandava, ó, tô saindo agora desse trabalho como assistente de montagem, mas quero mesmo assistência de direção. Sabe alguém pra indicar, né? E aí ela me indicou pra Laura Mansur, que daí foi a pessoa que eu fiz a segunda assistência. E depois fiz uma vez continuidade também. Foi uma experiência terrível. Meu Deus, foi um dos piores desesperos, porque tem uma figura que é muito importante, né, pro cinema, que é o Giba Assis Brasil, que é um montador, e que ele tinha uma frase célebre lá na Casa de Cinema, que era o melhor continuista é o assistente de montagem. Daí a Laura falou assim para mim, vamos te testar como continuista, porque não tem continuista no Rio Grande do Sul, tu gosta de assistência de direção, tu já foi assistente de montagem, tu vai dar super certo. Bom, resultado, era um filme gigante, Globo Filmes, com o Daniel de Oliveira, Fabíola Nascimento, não sei o quê, de terror, do Denison Ramalho, chamado Morto Não Fala, tá? E era, assim, um roteiro gigante, todo em estúdio, e cada dia filmava, assim, 10, 15 cenas. E era assim, o cara se cortava com cerol no rosto, e tinha corte 1, 2, 3, 4, 5, e não sei o quê. Meu Deus, sério, assim, ó, eu falei, eu lembro da sensação até hoje de acabar a primeira cena e pensar assim na minha cabeça, ferrou, para não dizer o termo que eu usei, eu não vou conseguir. Depois, no final, deu tudo certo, o Denison até hoje me encontra e fala, olha, deu tudo certo, não tem um erro de continuidade o filme e tudo, mas foi bem tenso, assim, só para dizer que também é uma função da direção ali que não tem tanto a ver com o nosso trabalho, assim. Então eu fui fazendo várias coisas até me descobrir e mandava e-mail para todo mundo que eu sabia que tinha filme, eu mandava, já fiz assistência de direção, me chama, me chama, até que hoje em dia tu precisa cada vez menos, né? Porque as pessoas já vão te conhecendo, assim. E lá no Rio Grande do Sul, eu fui uma das fundadoras da ADA, que é a Associação de Assistentes de Direção, que é uma associação que a gente criou. Então, lá se criou assim, uma certa comunidade de ADs, onde a gente também recebe muitos currículos, tem muitos contatos. Hoje em dia também eu dou aula na universidade, né, na Unicinos, e lá tem uma disciplina de assistência de direção chamada Práticas de Set. Então, que eu dou aula, então, pelo menos lá, vamos dizer que agora espero que esteja dando tudo certo. Mas, então, eu acabo conhecendo muitos outros novos ADs de lá, de dentro da universidade, mas quando não, a gente tem essa associação que acabou juntando, assim, todo mundo e que a gente recebe muitos currículos, tem muitos contatos, a gente se organiza para dar alguns cursos também. Então, a partir daí, assim, vai... Mas é isso, não dá para ter vergonha de chegar e dizer assim, ai, por favor, quero muito, sabe? Porque a primeira coisa é ter vontade, depois a gente vai vendo as outras habilidades, assim. Massa, obrigada, gurias. Eu acho que agora a gente consegue abrir para as perguntas da plateia. Nossa, nunca falei isso. Quem começa? Oi, tudo bem? Meu nome é Bela, muito obrigada por estarem aqui hoje. Eu tenho uma dúvida que é para as duas. Queria saber se, além do caderninho, além das planilhas, teve outros métodos e processos que vocês foram desenvolvendo e perceberam que desenvolveram a partir da experiência pessoal de cada um, porque tem os métodos gerais, né, que são usados, mas queria saber se tem algo que vocês foram desenvolvendo e viram que é mais vocês que fazem, ou, enfim, que ajudam vocês no processo de trabalho. Obrigada. Hoje em dia, assim, eu tenho uma coisa, assim, eu não sou do Excel, mas eu tenho um arquivinho que é, assim, o checklist do assistente de direção, porque aí eu ia votando, ler o roteiro, fazer reunião, fazer não sei o quê, né, uma série de processos. Mas tem uma coisa, assim, que eu me orgulho, vamos dizer assim, da minha função que eu fui desenvolvendo, que é uma coisa que a gente chama de caderno da visita técnica. Tem gente que chama visita técnica, tem gente que chama Tech Scout, enfim, eu sempre prefiro aí o nome português, mas que é um caderno que a gente organiza
que tem todas ali, que a gente divide com as visitas, distribuir para a equipe, e tem assim fotos da decupagem dos principais eixos, as cenas que a gente vai filmar em cada ambiente, e um espaço para as pessoas anotarem as suas observações. E aí, no final, a gente pega todas aquelas informações com a equipe, gera um relatório e envia. Então, não sei se outras pessoas fazem isso, eu acredito que podem fazer, mas é esse caderninho assim da visita técnica que é um pouco meu xodó atual, mas não sei se é uma exclusividade. Eu faço também, é legal. Eu estou pensando de exclusividade, mas é que daí vai entrar nas planilhas. Eu me orgulho muito delas, mas é porque eu consegui, eu automatizei vários processos que eu nunca tinha visto ninguém automatizar. Inclusive figuração. Que eu fiz uma planilha de figuração, porque assim, a gente tem uma grande questão quando a gente vai fazer a distribuição dos figurantes, que geralmente a produção executiva passa um valor para a gente. Ó, a gente tem 30 mil para fazer de figuração, te vira. E nas reuniões criativas a gente tem a distribuição dos quereres, né? Então, e nessa festa o diretor ou a diretora fala, eu queria muito que tivesse 50 figurantes. E aí você vai colocando os quereres. E os quereres não é os poderes, né? Não bate. E muitas vezes a gente consegue fazer manobras. Então, eu vou filmar essa festa no meio período de uma diária, mas à tarde eu vou fazer uma cena de rua que eu consigo aproveitar a diária do figurante e eu só troco de roupa, ele troca de roupa, bota um boné, não sei o quê, pronto, eu ganhei um figurante ali. Então, eu estou considerando esse figurante como um número dentro daquela cena, mas ele não está sendo contabilizado em custo, porque ele está sendo pago naquele dia. Então, isso é uma coisa que nunca ninguém me mostrou assim, como a gente resolve isso para contabilizar de forma rápida, para a gente conseguir passar uma lista de quantidade de figurantes dentro daquele valor. Não dá só para a gente passar para alguém do financeiro fazer isso, porque envolve um pensamento criativo junto com a direção do que a gente consegue reaproveitar. Então, por isso que eu falo, eu trabalho com orçamento também. Então, eu tive que criar uma planilha que faz a gente organiza ali quais são as cenas que a gente tem naquele dia, quais figurantes a gente consegue reaproveitar, se ele vai ter custo ou não, e ainda a variação se a gente pode ser um figurante comum, um figurante especial que ganha um pouco diferente, um figurante especial 2 que ganha um outro valor, dependendo do que ele vai ter que fazer. E aí você automatiza isso para no final ter um valor e um número. Que deu trabalho, gente. Foi uma semana fazendo fórmula. Então, eu me orgulho disso, porque é uma questão de um processo que eu nunca tinha visto. E numa necessidade, eu falei, não, eu vou ter que sentar e criar, então, uma forma da gente fazer isso de forma mais automática, porque era feito manual. Eu tinha visto de forma manual, mas imagina fazendo uma série que você tem 1000 demandas, tudo se altera. Eu fiz uma automatização também do hora a hora. Então, antes que eu fazia o hora a hora quando eu começo a fazer o esboço da distribuição de tempo mesmo do dia para passar para o segundo assistente de direção fazer a ordem do dia. Então, eu começo lá, 30 minutos de café da manhã. A diária começa às 7 horas, então das 7 às 7h30, café da manhã. Das 7h30 até as 8h30, preparação da cena 26. Aí das 8h30 até 10 horas a gente filma a cena 26. Aí depois a gente tem um deslocamento, depois a gente tem uma desprodução, na verdade, antes do deslocamento, que tem que conversar com toda a equipe. Então você tem que minutar tudo. E também eu fazia isso, eu aprendi a fazer isso no papel e na caneta ali. Não faço no Movimédico. Assim, o pensamento do hora a hora eu aprendi a fazer na mão ali. E aí agora ele está automatizado nas minhas planilhas, porque independentemente de se mudar no Movimédico, se, por exemplo, atrasou uma diária, a gente tem tudo planejado, está tudo certinho, mas essa diária atrasou. A gente passou 20 minutos. Por regra, a gente tem que pagar dobrado no dia seguinte. Então, tem que pagar 40 minutos no dia seguinte. Então, se a gente começaria às 7, vai começar às 7h40. Você tem que fazer isso da noite anterior para o dia seguinte,
pagar 40 minutos e refazer todos os horários seguintes. Aí na planilha eu só tiro 40 minutos da diária, altero para 7h40, ele muda todos os horários, a gente só preenche na ordem do dia. Não, então, é que eu desvirtuei o Movimagic, aí que tá. Eu faço isso no Movimagic, daí aquela parte de sequence ali que tá escrito, eu vou colocando os horários e eu fiz uma coisinha no Movimagic que ele vai calculando. Agora eu fiquei pensando, dicas de Movimagic. Essa, faço dos horários ali e faço também uma coisinha que é o nome da cena, o apelido da cena, que eu não sei se tu faz também. Que é que eu sempre falava, porque assistente de direção tu começa a criar uma memória meio louca, né, das coisas. Então, assim, na cena 15 a gente precisa tal coisa, daí as pessoas ficam te olhando assim com uma cara como se tu estivesse falando a coisa mais absurda do mundo, entendeu? Ninguém sabe que porra, que é a cena 5. E aí eu comecei a criar apelidos. A cena do carro, a cena da Low, a cena, e daí eu coloco no Low Movimagic também os apelidinhos, e daí, nossa, esse último agora filme que eu fiz tinha uma cena que era o Emparedados, que foi um apelido que pegou em todo mundo, que era uma briga entre duas pessoas e o cara empurrava na parede, e aí todo mundo, qual cena? A do Emparedados, e todo mundo, nossa, esse apelido é bom. Virou assim Não tinha como confundir a cena, né? Exato, então tem o apelido também. Temos que trocar. Eu acho que isso exemplifica muito como a gente não tem um sistema definido dentro da nossa indústria, porque é isso, cada um aprende de um jeito com um assistente de direção que a gente teve de mentoria lá no início da carreira, e depois a gente vai se virando, entendeu? Conforme a gente vai trabalhando, vai criando o nosso próprio método, daí eu ensino, todo mundo que trabalha comigo aprende o meu método, e eu falo, não, esse é o melhor método. Eu não sei. Entendeu? Então é importante a gente ter essas trocas, né? Massa. Mais alguém? Olá, tudo bem? Agradecer a presença de vocês, muito legal estar ouvindo tudo isso. E eu sou estudante de cinema da Unespar e temos a disciplina de assistência de direção também. Não, mas é muito recente, importante. Né? É do currículo atual, né, de 2022, pelo menos. Mas também não é ministrado por pessoas que fizeram AD, então a gente tem acesso aos documentos e tudo mais, mas a experiência, assim, realmente às vezes falta, ou a gente busca por convidados e tudo mais. Mas eu gostaria de perguntar em relação à postura do AD frente a essas negociações de quereres, assim. Muitas vezes eu fico na dúvida em como lidar com isso e até que ponto o AD tem autoridade em relação a algumas coisas, se chegou algum momento na experiência de vocês que vocês tiveram que determinar mais firmemente algumas decisões, se isso acontece mais com a direção, que está numa mente mais criativa, tem um envolvimento às vezes mais emocional com a obra, enfim, ou até com a equipe, enfim, como administrar possíveis conflitos, tudo mais, se teria algo, não sei, da experiência de vocês, ou alguma dica, enfim. É isso, obrigada. Eu acho essa parte mais difícil do trabalho. Fazer planilha é fácil, na real, entendeu? Eu acho a parte mais difícil é a troca humana, porque cada projeto você cai de paraquedas com pelo menos 50 pessoas diferentes, cada uma com uma história diferente, com uma personalidade diferente, e você tem que dar um jeito de se dar bem com elas e fazer elas... Eu não queria usar a palavra te obedecerem. Respeitarem, mas né? respeitarem o suficiente para acatarem o que você vai pedir na hora. O que eu acho? Que eu sei que, por exemplo, fora em Hollywood, que a função é muito bem definida, que tem os sindicatos, que tem tudo, um assistente de direção é responsável pela parte de segurança. Então, se, por exemplo, tem um gaffer que está subindo num poste que ele não está usando um sistema de EPI, o assistente de direção lá vai falar, não, isso aqui vai parar agora, essa cena não continua enquanto esse cara não usar o EPI. Isso nunca
nunca me foi ensinado aqui, por exemplo, quando eu estava aprendendo com as assistentes de direção. É porque eu fui pesquisar, eu fui ver como é. E eu tento aplicar isso. Mas eu sinto que o assistente de direção, ele varia, o poder dele de fazer isso varia de produção para produção, se a produção executiva também acredita naquilo ou não. Se o diretor tem poder ou não. Porque já aconteceu de eu querer parar um set por uma questão de saúde, que uma pessoa passou mal, teve uma convulsão, e eu achava que o set deveria ser parado, mas eu fui vencida pela direção e pela fotografia, que eram pessoas muito poderosas dentro daquele set que, desculpa falar, mas foda-se, a gente vai continuar filmando. Então gerou um problema, sabe? Então varia muito. A gente não tem eu acho que a gente deveria se ter regras específicas para quem consegue, até onde a gente pode exigir coisas e parar coisas que estejam acontecendo que não deveriam estar acontecendo, mas varia muito do set para set. Em compensação, eu tenho sets, que nem agora eu estava num set incrível, foi muito legal, assim, me voltou a ter uma esperança na indústria audiovisual, de fazer uma coisa grande, industrial, com pessoas muito profissionais, em que eu me senti muito respeitada e eu pude ser gentil sendo firme, o que eu acho um grande trunfo quando é possível ser isso, porque eu acredito muito na gentileza. Durante muitos anos o cinema foi o lugar menos gentil, sabe? Eu aprendi, infelizmente, com muita truculência, muita coisa, as pessoas muito grosseiras e tudo. Então eu acho um equilíbrio difícil que eu busco muito na minha vida, na minha carreira como assistente de direção, em como encontrar o equilíbrio entre gentileza e autoridade, porque você precisa também determinar coisas. A função é essa. Precisa andar, você precisa tirar de um para dar tempo para o outro. E as pessoas vão ficar infelizes. Então, assim, como não fazer uma equipe te odiar sendo essa pessoa? É difícil. Tem vezes que eu consigo, tem vezes que eu não consigo, sendo honesta, sabe? Me conta um pouco de ti, assim. Mas é difícil. Eu acho que essa coisa da desesperança, assim, ela pode acontecer em alguns projetos, né? Tem projetos que tu sai assim, nossa, por que eu ainda insisto em fazer isso, assim? Porque realmente tem esse equilíbrio delicado, né? A Lou falou ali antes sobre essa questão do assistente de direção a priori não ser uma função criativa, né? E eu acho que sim, realmente a gente tem muitas outras aptidões, e se um assistente de direção for chegar lá pensando que ele vai estar só sugerindo e pirando e etc., ele está, né, muito errado do que é a função. Mas eu, particularmente, costumo ter uma relação muito forte de parceria criativa com a direção, que eu acho que é uma coisa que, de um certo modo, me ajudou a encontrar caminhos para convencer as pessoas a fazerem algumas coisas, que é, por exemplo, eu comecei a definir com a direção algumas prioridades. Então, a gente tem um sistema de estrelas ali, 4 estrelas, de 1 a 4 estrelas para cada cena que a gente vai dando, e isso está no plano de filmagem, e a gente sempre começa a diária pensando, o que é o mais importante de hoje? O que a gente não pode negociar? E às vezes são coisas assim, nem é uma cena tão importante, mas o ator não tá se sentindo bem naquele dia e ele precisa de um tempo maior e de um silêncio no set. Às vezes pode ser uma outra questão, né? Mas eu tento não entrar na diária sem estar acordado com a direção, porque no fim das contas, se a direção te respeita, os demais vão te respeitar. Mas se a direção não te respeita, beijo, já faz tuas malas, sabe? E vai chorar as pitangas, porque é isso, a coisa vai degringolando. Principalmente a foto, com todo respeito à foto, assim, mas é que a gente já teve muito... Nossa, eu acho que a Lou também já deve ter tido muitos embates de tipo, pelo amor de Deus, eu vou ter 15 minutos pra filmar essa cena, eu não posso, eu tenho 4 planos, e eles, não, mas é só um ajustezinho aqui, né? E daí tu... Mais 10 minutos. Vai respirando. Tu vai respirando fundo, né?
Então, tem que ter essa compreensão mútua. Então, o que eu tento, assim, é ter uma relação de confiança com a direção. De que ele sabe que as coisas, né? Essa pessoa que está dirigindo sabe que os meus interesses não são só de fazer o filme caber dentro do cronograma. De que eu me importo com o filme, de que eu me importo com a cena e que eu entendo o que é o mais importante, o que é o coração daquela cena, né? Então, eu já tive histórias muito traumáticas, nossa, assim, configuração, com coisas assim, de ter que cancelar a diária das coisas darem errado. E de tu, enquanto assistente de direção, ser a pessoa que tu tem que dar suporte pra direção, porque ela tá completamente desestabilizada, né? Então, esse tipo de relação de confiança, eu acho que nos ajuda um pouco a mediar esses conflitos, porque se a direção tá do teu lado, tu tem um apoio maior pra falar. Agora, se a direção realmente impõe uma outra coisa, tu fica meio de mãos atadas. A direção é quem manda no filme, gente. Infelizmente, assim, não tem o que fazer. Por mais que tu tente, por mais que a produção tente convencer, às vezes não consegue também. Então, se tu consegue conquistar a confiança da direção e saber, assim, por exemplo, tá começando a dar um estouro muito grande, e tu chega pra direção e tu fala, cara, olha só, tô falando com a foto, tá atrasado, traz isso aqui, mas a gente tem a próxima cena que é a mais importante, que a gente precisa de tempo com o elenco, vamos conversar, e daí muitas vezes a direção faz essa mediação que tu não tá conseguindo. Gente, vamos encerrar agora, eu preciso começar a filmar, que às vezes é só isso, que daí todo mundo se aquieta, né, e vai lá. Então, eu acho que minha dica seria isso, assim, ter muito claro para todo mundo quais são as prioridades da diária e conquistar essa relação de confiança com a direção, que do meu lado é essa participação criativa também. Eu tenho um ponto só sobre isso, que sim, é super importante, e eu tenho parceiros, assim, também, que aqui de Curitiba e de alguns lugares que a gente consegue ter essa troca. Mas nem sempre, né? Porque a gente é contratado para muito trabalho que a gente não conhece as pessoas. E por mais. Eu costumo chamar os fotógrafos agora para dates, porque realmente é o ponto mais difícil. Fotografia. Porque é o setor que vai precisar de mais tempo, que vai querer tempo e que vai se frustrar porque não vai ter esse tempo. E você é o foco da frustração. Não é adianta. A gente que não dá tempo. Não né? adianta, assim, por mais que você tente. Então, assim, eu chamo agora na pré, vem aqui, você vai ser minha melhor amiga, a gente não vai brigar. Porque geralmente é isso, fotógrafos, né, as fotógrafas são os que ficam mais frustrados com a gente, é onde geralmente dá mais embate. E por mais que acorde, que tenha esses acordos na pré, e até mesmo antes de entrar no set, a dificuldade é que eu acho que cada pessoa tem uma personalidade diferente e lida com o estresse de forma diferente. Então, eu já trabalhei com fotógrafos que estavam assim, a gente estava super alinhado. Não, porque esse aqui é prioridade, esse aqui é prioridade. Mas na hora do vamos ver, que deu ruim, choveu, atrasou, não vai fazer o plano que ele sonhou 5 meses fazer aquele plano. Não sabe lidar e vira uma pessoa extremamente grosseira. Acontece. Aí eu acho que o exercício que eu aprendi ao longo do tempo, que também você deve ter passado, porque eu chorei muito em set, porque eu também não sabia lidar com isso no começo, você absorve. E é difícil, é muita emoção, é muita coisa ao mesmo tempo, é muito dinheiro envolvido, é muita gente pressionando e tudo chega em você. É você conseguir respirar, entender que aquela pessoa daquele jeito e como resolver o set sem transformar aquilo numa bomba. Eu estou sendo bem honesta, mas é isso que acontece, né? Principalmente quando você não tem essa afinidade construída ao longo dos anos. Eu tenho feito muito filme que me chamam para fazer filme em outro estado e conheço a equipe pela primeira vez e tem que funcionar, sabe? Onde fomos nos meter. Mais alguma pergunta? Eu acho que na questão de mulheres, ser mulher nesse comando, sofre muita represália. Era só nesse sentido, então. Eu acho, assim, o universo do cinema é um universo extremamente masculino, né? Eu tive a sorte, assim, de ter alguns exemplos muito positivos de sets, assim, com mulheres, como, por exemplo, a própria Laura, que foi uma mulher que, tipo, sendo assistente de direção, ela levava o filho no set pra amamentar, sabe? Que é uma coisa muito incrível mesmo de tu ver, então, assim, de ter essas posturas, assim, mas eu tenho uma coisa que eu comecei muito nova, né, então o Tinta Bruta, que foi o primeiro longa que eu fiz, primeira AD, eu tinha,
foi 2017, sei lá, eu tinha, tipo, 23 anos. Então, imagina tu isso. E, assim, tu pega a Elétrica e Maquinária, já estavam no 30º, 40º filme, entendeu? Trabalhavam desde os anos 90, eu não era nem nascida, assim, E daí tu vê essa pessoa falando e dizendo assim, eu preciso que tu faça isso e aquilo. É um choque, né? Eles não recebem tão bem assim. Exato. Hoje eu já criei uma relação de amizade, assim, que eu me dou muito bem. Mas, assim, no início, tu saber como dosar. E eu acho que um ponto, acho que a Lu colocou dessa coisa, né, de lidar com o humano, assim. Mas no início eu achava que eu tinha que ser mais dura pra mostrar ser mais profissional, porque eu era muito nova, porque eu tenho um jeito meio assim, tipo, meio meiguinha e tal, e daí eu tenho que ser mais dura. Mas depois eu fui entendendo que isso era absorver o que tem de pior, na verdade, né, no cinema. E coisas que eu não acredito. Então, hoje, assim, com a segurança que eu tenho no meu trabalho, com as pessoas já me conhecendo, enfim, eu consigo levar de um jeito que é, inclusive, eu acho que trazer um pouco de características que são femininas, né? Não exclusivamente das mulheres, porque homens também podem ter características femininas, ou pessoas que não se identificam com nenhum gênero, né? Não binários, enfim. Mas características femininas que é de tu poder colocar a ordem, impor um ritmo com delicadeza também e com gentileza dentro do set, e isso é melhor para todo mundo, porque daí as pessoas estão calmas para fazer o seu trabalho, porque daí o ambiente é tranquilo quando o elenco vai entrar, porque a pior coisa é tu tá tenso e tu acaba expondo o elenco a uma série de situações que é a pessoa que tá ali na frente da câmera, que não tem como fugir, né, daquela situação. Então, eu acho, assim, que ao longo do tempo eu tive mais problemas, pelo menos. Claro que eu acho que machismo tem a ver, assim, porque talvez se fosse um homem tão jovem, ninguém ia estar nem aí, que ele estava dando ordens, assim. Mas muito por tentar... Tá, então eu tenho que ser mais autoritária, então eu tenho que ser menos feminina, então eu tenho que menos, né, tirar outras coisas de mim. E hoje eu abraço um pouco essas características e as pessoas reconhecem isso, assim, de tipo, meu Deus, tu é muito tranquila para uma assistente de direção. É o comentário que eu mais escuto, assim, como é que tu pode ser tão tranquila para uma assistente de direção? É porque não tem o que fazer, sabe? Tu vai aprendendo e se for para estourar, a diária vai estourar. Não importa o que tu faça. Se é isso, se o fotógrafo ou a fotógrafa pirou, vai estourar. E daí o que tu vai fazer, entendeu? Tu vai transformar a vida das pessoas ali no inferno, que nem a tua tá. Não. Tu vai falar assim, ok, eu vou lidar com esse sentimento, eu vou aceitar e amanhã eu resolvo, entende? Porque, tipo, não tem o que fazer, né? Então, acho que tem esse aprendizado, assim, também, de gerir as coisas. E hoje eu abraço essa ideia de guiar as coisas com delicadeza, com leveza, porque eu acho que o set, ele tem essa magia, assim, que eu sinto muita falta na vida prática hoje em dia, que é um dos poucos lugares onde está todo mundo preocupado com o instante do plano, né? Então, tu tem 60 pessoas que estão fazendo exatamente a mesma coisa, que estão focadas ali em fazer o plano da garrafinha d'água que a pessoa bebe e coloca na mesa. E isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas, assim, que o cinema nos proporciona. Então, acho que a gente tem que ajudar todo mundo a entrar nessa sintonia, assim, um pouco utópica às vezes, mas que quando a gente consegue é muito bonita. A utopia ajuda a gente a alimentar e continuar fazendo também, né? Então... Eu acho que sim, obviamente. Obviamente. Sendo clara, realmente o lugar, o departamento que mais que eu senti que realmente houve machismo é o departamento de maquinária elétrica, que é exclusivamente de homens mais velhos e tudo. Não que isso, eu acho que tem mudado, mas foi onde eu mais sofri. E de vez em quando eu saio da minha zona de conforto, da minha cidade de conforto, que é aqui, porque aqui, eu trabalho com maquinária elétrica. Tá sempre se esbarrando, né? Não, é minha família, é o Fumaça, um gaffer. Meu primeiro trabalho em 2013, como assistente de direção, foi com ele. Então, assim, ele é família, então a gente já tem um respeito, a gente já... É muito legal. Então, isso já não rola mais, mas qualquer outro lugar que eu vá, eu sinto que eu tenho que me esforçar um pouco mais para ser respeitada por alguns homens. Isso é fato. Se eu vi na prática, quando
Eu estava num set particularmente muito difícil, que foi esse que rolou a convulsão. Foi um set que não foi legal. E eu perdi o fotógrafo, perdi a equipe de maquinária elétrica, eu perdi o controle do set, assim, foi muito ruim. Eles não estavam dispostos a trabalhar mais em conjunto. E foi por uma questão além, eu não estava mal feito. Enfim, quando o orçamento também não dá certo, entendeu? Você acaba sendo bode expiatório, mas, enfim. E teve um dia que eu precisei me ausentar e o meu segundo foi, que era um menino que tinha acabado de sair da faculdade, tinha 22 anos. Nesse dia, o set Ele ganhou. funcionou, porque eles escutaram ele. Então, assim, foi uma coisa muito triste para mim. Eu pensei em abandonar a carreira. Falei, não, é isso. Se eu perdi um set desse tamanho, um menino de 22 anos foi lá e conseguiu, é porque eu não sirvo para isso, sabe? Mas aí depois vieram me falar, não, mas os meninos, assim, a maquinária elétrica e fotografia estavam fazendo tudo que ele pedia. Clube do Bolinha. Então, complicado, sabe? Então, isso acontece. Isso acontece. E é um exercício diário para você também manter a sua confiança de que você sabe o que está fazendo. Não é à toa, são muitos anos também disso. Então, mas aí outros trabalhos, que nem o de agora, que foi maravilhoso, que eu pude ser gentil e firme. Eu tive uma trajetória diferente da sua. Eu comecei não sabendo ser dura. Eu queria ser gentil o tempo inteiro, porque eu comecei com assistente de direção que era muito duro o tempo inteiro, me traumatizou a primeira. Então, quando eu virei primeiro, eu falei, eu não quero jamais ser assim. E eu comecei a ser muito gentil, e daí também o set não andava. Então, eu tive que entender como ser resolutiva, separando do que eu achava que era grosseria ou não. Sabe, hoje eu acho que eu encontrei esse meio termo. Porque as pessoas precisam de alguém falando, galera, agora é isso, agora é isso, agora é isso. Isso não é ser grossa. É que nem um jogo de vôlei. Sabe, no jogo de vôlei não dá tempo. Se o levantador jogou a bola, é você, é você, é você. A pessoa vai lá e joga, não dá tempo de falar, é você, por favor, bate a bola lá. Encontrar esse equilíbrio, sabe? É difícil, mas... Eu acho que nós três meio que passamos essa energia de calma também, né? Que às vezes é confundida, ainda mais por sermos, né, mulheres, assim, como um lugar de fragilidade, mas também é um exercício diário. E em cada equipe, assim, a gente ir se fortalecendo, né? A gente acaba se fortalecendo também em outras funções que também nos abraçam, quando a gente precisa se sensibilizar também diante de alguma situação do set que sai do controle, assim. Então é muito legal, né, Ju? É muito legal a gente também reforçar esse lugar de apoio, né? De entender as várias facetas e fragilidades do outro e não ficar forçando, assim. Já passei também por situações de, não, você é muito boazinha, né? Muito calma e isso de um diretor na época, e o fotógrafo ouviu ele falando, tipo, não, você tem que ser mais assim, 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 assado, e eu meio que me calando, assim, e recebendo para eu absorver aquilo, né? Aí, na sequência, o fotógrafo ouviu ele conversando comigo, ele falou, não, você não tem que mudar porra nenhuma, porque está funcionando. Não é porque ele acha que precisa ser assim que a coisa vai mudar e a coisa não está andando. A coisa não tá andando. Se a coisa não está andando, não é por causa da nossa forma de ser necessariamente, é porque o todo precisa se ser arrumado, né? Precisa se azeitar, assim. Não sei se a gente tem tempo para mais alguma pergunta. Mais uma pergunta, uma saideira? Tá, eu pensei rápido, não formulei direito a pergunta. Vamos com calma. A gente falou aqui sobre várias habilidades que tem que ter para exercer a função que é muito burocrática e analítica,
mas tem que ter muitas outras habilidades que não necessariamente são, né? O lidar com pessoas, o ter uma inteligência emocional muito forte também para lidar com esse estresse. E queria saber se existem mais algumas outras habilidades que não são tão óbvias, mas que é importante ser desenvolvido para conseguir dar conta de um set, para conseguir chegar em casa e conseguir dormir também. E, enfim, não se desesperançar na profissão. Então, acho que é isso. Obrigada. Eu acho que a Dani já falou desse ponto que eu vou falar, mas agora eu acho que cabe, que eu falei da questão analítica, da questão humana, finalmente eu vou chegar na questão do cinema, né? De entender sobre cinema, entender sobre linguagem cinematográfica, entender sobre roteiro. É uma conjunção das três coisas, porque muitas vezes você vai precisar achar uma solução prática para uma cena que não vai dar certo ou que a gente não vai conseguir rodar, e você não vai conseguir achar essa solução se você também não der uma solução narrativa para o roteiro, que não é necessariamente a nossa função. Vai ter o continuista lá para isso, às vezes o roteirista está lá, às vezes o próprio diretor ou diretora é o roteirista, mas se você tem esse conhecimento, agiliza o processo de sugestão, sabe? Então, puxa, a gente não consegue rodar essa cena ou dessa forma. Se a gente adaptar o roteiro dessa forma, se você realmente entende o roteiro, entende aquele personagem, conseguiu acompanhar, nem sempre a gente consegue acompanhar ensaios, mas entende aquele ator ou aquela atriz, eu acho que aí sim a gente tem essas aberturas dentro da direção de sugerir coisas criativas também, que são importantes. E tecnicamente do cinema, eu acho que ajuda muito. Eu fiz alguns cursos de outros departamentos. Então, eu fiz um curso de 6 meses de direção de fotografia. Eu não tenho a menor intenção de ser diretora de fotografia, mas para eu saber também o que eles estão fazendo, sem ter que ficar perguntando. Então, quando eles estão montando lá, eu escuto o gaffer pedindo para o assistente de elétrico ou maquinária, falando, não, vamos pegar um CTB, um CTO lá no caminhão, ou ele quer pegar, ou ele vai ligar um gerador e não sei o quê. Eu sei quanto tempo isso leva. Então, eu estou com uma escuta muito ativa dentro do set, sem precisar ficar perguntando, porque isso causa incômodo nas equipes, você ficar o tempo inteiro perguntando o que vai acontecer. Então, é uma escuta muito ativa e muito... 360, né? 360 de tudo que está acontecendo e entendendo tecnicamente o que está acontecendo em cada departamento. Então, eu sei o que o contra-regra está fazendo tecnicamente, eu sei o que o gaffer, claro que não sei no nível dele, mas assim, pelo menos um entendimento um pouco mais aprofundado para você conseguir gerenciar tudo isso. Eu acho que isso vai além um pouco do que é dito que a gente tem que fazer, mas eu acho que é um a mais importante, sabe? E também ajuda a pensar esses tempos, né? O hora a hora, tudo. Tem uma noção do tempo de organização de cada departamento, né? Bem bacana. Não, perfeito, Lu. Eu acho que eu dividiria, assim, que o assistente de direção ele tem que ter mais ou menos 4 características que eu acho que são importantes, né? Essa organizacional e de logística, assim, num sentido amplo, né? Inclusive de pensar com platô, com produção, onde é que ficam as coisas, como que organiza, já prevê se precisa de gerador, né? Se não precisa nesse lugar, esse espaço é longe, então a gente vai ter que incluir um deslocamento dentro da diária, né? São vários pensamentos de logística que vão para além dessa organização do plano de filmagem. E organizacional, enfim, né, das diárias, a questão humana, que é esse diálogo com todo mundo, a questão técnica, que justamente isso que a Lou falou, né, de entender as outras áreas, né, então ter essa percepção muito atenta, e eu comecei a ter uma prática, assim, eu da papeleira, né, vamos dizer assim, eu pego a minha ordem do dia, ela é toda anotada, 100%.
que eu vou anotando assim, eu vou olhando o que as pessoas estão fazendo e eu vou, 14h45, pediu, fotógrafo, tava a luz pronta, pediu uma bandeira, pediu não sei o quê, e daí tu vai descobrindo os tempos que levam as coisas e tu começa a ter uma percepção de que tu tá no controle do set, na verdade, porque eu lembro que às vezes no início, quando eu era mais ansiosa, assim, não sabia muito bem fazer meu trabalho, eu vivia perguntando com as pessoas, tá, mas e quanto tempo vai levar isso? E as pessoas ficam com muita raiva mesmo dessa pergunta, que é tipo, tá, mas como é que eu vou saber, né, quanto tempo tu leva? Mas ao longo do tempo tu vai desenvolvendo essa prática, e eu me dei conta que o mais fácil de eu entender, de eu aprender essas coisas era ir anotando. Então, na minha ordem do dia, eu vou anotando sempre que tem alguma coisa. Porque daí eu já sei, puxar o cabo do gerador nesse dia levou 40 minutos, e a foto tinha me pedido 30 minutos. Então, não é 30, é 40. Então, no próximo projeto, é meio isso, tu vai criando, assim, tipo, um acervo muito louco na tua cabeça das funções das pessoas. Alguém vai te dizer, não, isso aí é 10 minutinhos. E tu vai dizer, não, gente, não é 10 minutos, desculpa. Porque as pessoas estão sempre, elas sempre são muito positivas. Elas acham que vai ser muito rápido. O melhor muito cenário, né? Exatamente. E não, a gente precisa prever o pior cenário de todos, que é, tu não vai ter uma equipe tão grande, né? Tu não vai ter todos os tão experiente, todos os equipamentos que tu precisa, porque a local locou para uma publicidade gigante naquele dia, tu só vai ter o refletor fuleiro, né? Porque, tipo, é isso, assim, a nossa vida, cinema independente é isso, é a fuleiragem um pouco, assim, né? Tu vai ficando com os restos. E aí, tu tem que ir se organizando, assim, dentro disso e conhecendo tudo. Então, sempre que eu vejo que o gaffer tá de bobeira ou alguma coisa, eu sempre vou perguntando, tá aí esse refletor, como é que é, qual é o nome? Eu lembro que teve a época do Sky Panel, nossa, que era o primeiro refletor que era pelo celular, e daí todo mundo queria o Sky Panel, mas como é que é? Deixa eu mexer, sabe? Então, isso vai te ajudando a se aproximar das pessoas também, porque elas entendem que tu tá valorizando o trabalho delas, né? E isso acontece muito pra gente propor soluções, então... Por exemplo, às vezes tu não tem uma solução pro plano de filmagem que é assim, cara, eu preciso filmar essa cena de noite e ela é de dia. Como é que eu vou propor isso? Sei lá, eu posso propor eu colocar um croma lá fora, se eu sei que isso é possível, se eu sei que tem uma equipe de finalização, ou eu posso propor pro roteiro para transformar em noturna, ou eu posso propor mudar de locação, ou eu posso propor, né, filmar dia sendo noite, ou filmar noite sendo dia. Então, tudo isso, né, vem desse conhecimento técnico que a gente tem dos outros departamentos, né? É isso, a equipe te respeita mais quando você pede coisas quando a gente está falando a mesma língua. Exato, então até às vezes, assim, eu adoro, assim, eu vou pegando os bordões das pessoas e vou falando, não quero saber. Isso aí, vai só... Não, ele pediu pra entrar uma bandeira. Vai bandeirear, então. Fala do jeito deles. Que às vezes eles têm umas, não sei se usam aqui também... Negativar, lá eles chamam bandeirear, que é botar a bandeirinha. Aí o homem vai falar. Já vai aproximando, né? Exato, falta só o homem falar. O que era isso, né? Quando eu ouvia, é o refletor ligar. Tá posicionado já. Falta só o homem falar. E daí, entendeu? O que tá faltando, gente? Falta só o homem falar? Daí tu vai indo, entendeu? Nessa loucura dos outros que tu nem sabe muito bem o que é, mas tu vai seguindo em frente, né? E eu acho que, por fim, assim, o conhecimento artístico também que se relaciona com o técnico, né? Que é pensar, assim, questões de linguagem que tu pode propor. Então, já aconteceu muitas vezes, assim, uma cena não tá dando certo e a direção não sabe o que fazer. A foto tá só pensando lá no plano bonito, que infelizmente é quase sempre assim, com todo respeito aos fotógrafos que estão aqui, tá? Vocês já viram que vocês são as nossas DRs, amor e ódio. Mas, às vezes é isso, a foto tá pensando mais na beleza do plano, no que fica legal, do que o que é importante narrativamente, e tu tem que propor uma solução, né? Então, por exemplo, no próprio Raya 4, a gente teve uma situação que era uma cena super delicada de competição, que a gente filmava em 3 dias, assim, em 3 diárias, e no momento que a menina ia competir, tipo, ela menstruava, assim, e daí não tava dando certo, né, porque o Emiliano era um diretor homem, ele já tava super noiado, assim, com essa cena, como é que eu vou filmar isso, não sei o quê, vai dar tudo errado, vou ser cancelado, sabe, aqueles 1000 problemas, e aí começou a não dar certo, daí ninguém conseguia propor uma solução, e se a gente fizer um plano de costas, uma coisa, né, então tu começa mas tu só consegue propor também essas questões técnicas se tu entende o filme artisticamente, porque senão tu vai propor coisas que não condizem ali com
com o que a direção quer do filme, né? Visualmente, esteticamente, enfim. Então, acho que seriam essas coisas, assim. Massa, gente. Acho que deu pra gente conversar sobre vários aspectos desse universo encantador e sofrido da assistência de direção. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, a conversa, a partilha, e especialmente vocês duas. E a gente vai continuar, tem uma mesa de montagem, agora às 5. Daqui a pouquinho, se vocês tiverem interesse em continuar, a gente vai se prolongando também na conversa por aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite, foi ótimo.